Bem-vindos ao curso de Programação em C e C++. Meu nome é Fernando Eduardo e na aula de hoje vamos terminar o assunto de variáveis. Nessa aula vamos ver os modificadores, o operador sizeOf, que determina quantos bytes cada tipo básico tem, o comando system_cls, que apaga os dados na tela, o operador typediff, para a gente criar novos tipos de variáveis, e como mostrar valores octais e hexadecimal, tá? Tanto de decimal para esses valores e desses valores para decimal. Vamos abrir aqui o Dev Plus. Então, nossa aula vamos começar com modificadores de tipo. Eles têm a função de alterar o intervalo de valores que as variáveis do tipo int e char podem armazenar. Para modificar um tipo, coloque o modificador antes do nome do tipo na declaração da variável. Os 5 modificadores são unsigned, long, register, signed e short. Aqui alguns exemplos de como você deve pôr o modificador. Então, sempre antes do tipo de dado. Então, unsigned int e o nome da variável, register int, nome da variável, long int, nome da variável. Tá? O modificador do tipo unsigned, ele vale tanto para o tipo int e tipo char. Este modificador diz ao compilador para não usar o bit mais significativo como um bit de sinal, mas em vez disso permitir que o bit represente valores positivos maiores. Uma variável do tipo unsigned int pode armazenar valores no intervalo de 0 até 65.535, no caso de 2 bytes da variável int. O bit de sinal é o primeiro bit na sequência dos valores. Então aqui tem um byte, né, com 8 bits. Então esse primeiro valor do bit aqui é o bit de sinal. Tá? Quando a gente não usa unsigned, esse valor vai de menos a mais, tá? Pode ser menos ou mais, 0 ou 1. Então aqui esse é o bit de sinal, esse é o bit mais significativo e o último é o menos significativo. Então, aqui é um exemplo de como fazer um modificador unsigned. Então, unsigned int, o nome da variável, e aqui o unsigned char, nome da variável. Nesse caso aqui, quando a gente coloca unsigned no tipo char, ele vai de 0 a 255 os valores que ele pode ter. E existe uma tabela aqui chamada ASCII2 ou ASCII2 estendido, que ela tem 256 caracteres que a gente pode usar, assim, diferentes, com letra com acento, sinais gráficos assim que a gente pode usar assim diferente do normal, né? Então, dá uma olhada na internet assim que vocês acham essa tabela ASCII2. E quando a gente criar uma variável char, você pode colocar o número que tem nessa tabela, que ele vai representar esse sinal gráfico ou uma letra com acento, para melhorar teu programa. Modificador do tipo long vale para o tipo int e para o tipo double também. Ele diz ao compilador para usar 32 bits, 4 bytes para representar os valores inteiros. Uma variável do tipo long int pode armazenar valores no intervalo de um intervalo grande, né? Menos 2 bilhões até 2 bilhões. E pouquinho. Observação. Existem compiladores que o tipo int, o valor em bytes é dado como long int, 4 bytes, como indicador long oculto. Isso significa o quê? É que tem um compilador como o dev, que a gente está usando, ele trabalha com 32 bits para variável inteira. Então ele tem 4 bytes já. Você não precisa colocar o long int para ele ter 4 bytes. E outros é considerado como short int, 2 bytes. Então tem outros compiladores que a variável, o tipo int, ele vale 2 bytes. Tá? Então, como um modificador short oculto. Então, para o nosso curso, como a gente usa o dev, que ele usa 32 bits para a variável int, então não é necessário colocar o long int, ok?
E para o short int, aí você precisa colocar o short para ele ter 2 bytes, tá? Mas se você tiver em dúvida de o que colocar ou não, entenda assim: short int significa 2 bytes e long int 4 bytes, tá? E dependendo dos compiladores, só o int sem nenhum modificador, ele neste caso no dev plus ele vai ter o valor de 4 bytes, ok? Mas se você quiser copiar um programa, às vezes você usa um compilador que não trabalha com 32 bits na variável int, ou trabalha com outro tipo de valor, aí é bom colocar o long ou short à frente. Muitos compiladores também suportam o tipo long double, onde podem usar para representar números em ponto flutuante com até 80 dígitos de precisão. Então, depois da vírgula, ele tem 80 casas de precisão, em vez do padrão de 64. Os valores do tipo long double usam 10 bytes de memória, em vez de 8, que é o normal, né? Sem o modificador. Combinando os modificadores de tipo unsigned e long, trabalha no tipo int. Combinando os modificadores de tipo unsigned e long, você pode instruir o compilador C a colocar uma variável de 32 bits capaz de armazenar valores no intervalo de 0 até 4294. Então aqui tem um exemplo de como você declarar unsigned long int, o nome da variável. Aí só uma observação: quando você trabalhar com valores grandes, seus programas não incluam vírgulas. Se incluir vírgulas dentro de seus números, o compilador C gerará um erro de sintaxe. Vamos aqui. Tá. Eu só vou a gente dar uma olhadinha aqui, ó. O tipo long ele trabalha de menos 2 bilhões até 2 bilhões positivos. Quando a gente usa um sign, esses valores que são negativos passam para o positivo. Então ele vai sair de menos 2 até no máximo 2 bilhões, ele vai para 4 bilhões. Aqui. Acabei apagando aqui. Então ele vai até de 0 a 4 bilhões 292 milhões, um valor bem grande, se quiser trabalhar só com valores positivos. Modificador do tipo register. Dependendo do uso da variável, algumas vezes você pode instruir o compilador a armazenar a variável em um registrador, que reside dentro da própria CPU, para aumentar o desempenho do seu programa. Como o compilador pode acessar o valor muito mais rapidamente quando ele reside em um registrador, a execução do seu programa acaba sendo mais rápida. O modificador de tipo register instrui o compilador a manter a variável em um registrador sempre que for possível. Então aqui um exemplo: register int, o nome da variável. Esse modificador é bom se você... A gente vai aprender mais para frente, que a gente chama programas em laço, que a gente usa uma função chamada while e for, tá? Que você vai usar a variável várias vezes. Então, com o modificador register, ele aumenta a velocidade, tá? Se você colocar e ele não usar, caso o registrador não use, não tem problema, ele não vai dar erro, tá? Então, se você vê que você vai usar a variável várias vezes no mesmo programa, tenta já usar o register para ele aumentar a execução do teu programa. O indicador do tipo short, ele vale para o tipo int. Então, para o caso de nosso compilador for de 32 bits, 4 bytes, para representar os números inteiros. O modificador short reduz para 2 bytes o intervalo dos valores que podem ser armazenados na faixa de menos 32.000 até 32.000 e pouco.
Aí o exemplo, short item e o nome da variável. Agora temos aqui um modificador tipo sign, char. Se você acha que futuramente o programa será compilado sob um compilador diferente, que talvez represente as variáveis do tipo char como um sign, é possível usar um modificador desse tipo para garantir que o segundo compilador represente as variáveis do tipo char usando 7 bits para os dados e 1 para o sinal. Então assim, dependendo do compilador, né? Às vezes você não tem certeza se ele usa esse bit como sinal ou não, então é melhor você usar o sign antes de declarar a variável char. Tá? Aí agora vamos para a parte prática da aula de hoje. Então eu coloquei aqui essa primeira parte. Como que a gente pode saber qual o tamanho da variável assim, que a gente está usando no compilador, né? A gente ter certeza. Então eu criei um printf, aqui uma porcentagem d para dar o número de bytes inteiros, né? E através desse comando aqui, sizeof, e o nome do tipo, ou o modificador mais do tipo, para determinar o tamanho da variável. Então eu criei aqui para achar o tamanho do tipo int, float, char, double, short int, long int e um sign char. Vamos dar um F9. Então, olha lá, as variáveis do tipo int usam 4 bytes. Então, para o dev, ele trata a variável, o tipo int, como usando 4 bytes na memória. O float, 4 bytes. O char usa 1 byte apenas. O double usa 8 bytes. O short int usa 2 bytes. O long int usa 4 bytes. Então, o long int e o int são, aqui no dev, é a mesma coisa. E um silent char usa 1 byte apenas. Um silent, então, em vez de ser menos 128 a 127, ele vai de 0 a 255. Ok? Aí, no caso, se eu quiser criar um tipo de variável, então eu criei aqui um comandinho. A gente usa esse operador aqui, typedef, o tipo de dado que a gente vai criar. Então aqui foi um sign long int e o nome do nosso novo tipo de dado. Tá? Isso aqui é como se fosse para você não ficar digitando toda hora um sign long int, você só vai digitar um lint. Tá? Mas pode ser qualquer nome aqui, não importa. Aí eu dei um valor de 1000 para essa variável, um sign long int, né? E imprimir. Vamos ver como é que fica. Então o número é 1000. Aí aqui as variáveis lá, o tamanho que eu tinha colocado antes. Tá? Então assim, se você achar que há necessidade de fazer um resuminho aqui e criar um outro tipo de variável, dá para fazer também. Tá? Se você usar várias vezes, criar várias variáveis para facilitar, você pode fazer isso. Aí aqui como a gente pode atribuir valor hexadecimal ou octal. Hexadecimal usa 4 bits e octal 3 bits. Se você preceder, tá cheio de erro de digitação aqui. Se você preceder um valor numérico com 1, 0, tal como 0770, o compilador tratará o valor como octal. Então, para octal, você sempre põe um 0 na frente. Tá? Esse zerinho aqui. O resto, que são os 3 bits, você usa para determinar um número. Tá? Pode ter mais aqui. Para o hexadecimal, você vai colocar 0x antes do valor. Tá? O compilador tratará o valor como hexadecimal. Aí eu criei aqui 4 exemplos. Tá? Os dois primeiros, eles são valores em octal. Então a gente escreve lá int, o nome da variável,
aqui o 0, já que é octal 010, e o valor é hexadecimal 0x000A. Tá. Eu criei também aqui dois valores em decimais que eu vou passar para o octal, e decimal hexa que eu vou passar para hexadecimal quando der um print, um comando print. Tá, aqui eu só criei dois valores inteiros, e aqui eu criei um valor octal e um valor hexa. Ok? Então, aqui embaixo, aqui eu coloquei o printf. Então, o valor de octal para o sistema decimal é %d barra n, valor aqui. Então, como o valor já está ele está em octal, para passar para inteiro, né, que vai ser o decimal, só coloca %d. O mesmo serve para hexadecimal para o sistema decimal. %d é o nome da variável. No caso, se eu quiser fazer o contrário, colocar o valor de decimal para o octal, eu coloco %O e o nome da variável. Para o hexadecimal, eu coloco %x, se eu quero ver as letras em tamanho minúsculo, o %x maiúsculo, se eu quero ver as letras em maiúsculo. Tá? Antes de eu executar o programa, vamos ver aqui esse novo comandinho aqui chamado systemcls, entre aspas. Esse comando serve para limpar a tela. Tá? Tem que ser tudo em letra minúscula. Ele vai apagar os dados que a gente vai imprimir antes e vai pôr aqui, vai pôr como se fosse em outra página. Assim. Ok? Vamos dar um F9 para ver como é que fica aqui. Então aqui tem a primeira parte da aula, né? Aquele número 1000 que a gente usou para o lint. Aqui as variáveis, o tamanho das variáveis. Vou dar um Enter aqui, que eu coloquei um getch para ele pegar qualquer tecla que eu digitasse, para ele passar de página. Então aqui, vou deixar aqui para a gente ver, ó, o valor de octal para decimal é 8. Então esse valor 010, ele em decimal vale 8. Tá? O valor hexa 000A para decimal, o valor dele vale 10. Esse valor aqui 000A vale 10. Para a gente passar de um valor decimal para octal. Então, o valor 10 em decimal, em octal vale 12. O valor 15 de decimal para hexadecimal vale F. Tá? Aí aqui a gente pode colocar F minúsculo ou F maiúsculo, que a gente pôs aqui. Porcentagem X minúsculo e porcentagem X maiúsculo. Ok? Então, só para dar uma revisada aqui. Então, os modificadores, a gente aumenta o intervalo dos valores, põe para positivo, tira o sinal, em vez de números negativos e positivos, ele só pega números positivos. Tem um registrador, que é importante para deixar o teu programa mais rápido, o register. O operador sizeof para você ver o tamanho dos tipos básicos, né, com os modificadores ou não. O comando systemcls para ele apagar os dados de uma tela, deixar limpo. O operador typediff para você criar novos tipos de variável, né? Em vez do int, char, double e float, você pode criar outro. Ele mais ou menos ele junta os tipos básicos com algum modificador. E aqui a gente aprendeu transformar de octal e decimal para decimal, e decimal para octal e decimal, hexadecimal. Ok? Então até a próxima aula.